sem áudio, Dalva. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com a atividade cinema da SPP, né? Com o Bernardo. Bernardo, ele é psicólogo, escritor, mestre e doutor em letras, com pós-doutorados em teoria do desenvolvimento humano e resiliência, e em literatura e subjetividade. Tudo errado. Ok. Eu não disse que não dava certo eu fazer 2 vezes, eu me conheço. Tá Bem, ótimo, querida. boa noite, estamos aqui com o Bernardo. Ele é psicólogo, escritor, mestre e doutor em letras, com pós-doutorados em teoria do desenvolvimento humano e resiliência, e em literatura e subjetividade pela Universidade de Cincinnati, e é membro do grupo mineiro Winnicott. E vamos assistir aos filmes, não é? Que teremos hoje, Aquários, e Era Uma Vez, eu, Verônica, e para a gente conversar. Vamos lá. Bem, ok, obrigado. Eu quero, então, agradecer muito o convite da Sociedade de Psicanálise da Paraíba, Sociedade Psicanalítica da Paraíba, a Dalva, que é membro também, e que está em Natal, e aí também a presença de vocês, pessoas queridas, algumas pessoas eu conheço e são muito queridas, e outras pessoas que eu estou conhecendo agora também, e agradeço pela presença, sei que a gente está junto numa sexta-feira à noite, e principalmente vocês que estão aí em Natal, em João Pessoa, que essa brisa gostosa, essa noite maravilhosa, é uma honra eu estar merecendo a atenção de vocês. Estou vendo que tem gente do Rio também, o Antônio, ah, ah, não sei se tem pessoas de outros lugares aqui do Brasil, mas de toda forma saúdo vocês. Muito obrigado. E para a gente falar tanto sobre os filmes, né, que eu sugeri que fossem tema desse nosso encontro, quanto sobre o tema propriamente dito, que é sobre ética, estética e moralidade, eu quero comentar com vocês sobre como eu lido com esses conceitos e qual que é a ideia de trabalhar com isso. Em geral, a gente tem uma ideia de que a ética ela é um fenômeno de interação sociocultural por meio do qual a gente aplica as normas sociais. É uma interação de respeito e de cuidado na nossa relação imediata com os grupos diretos e que necessariamente funciona em um ambiente em que a ordem é uma ordem determinada pela cultura em que a gente vive. Então, em função disso, a ideia que se tem a esse respeito é que a ética ela está ligada de uma maneira determinada pela moralidade ou pela moral social, sendo que necessariamente as coisas não funcionam dessa forma. Ou seja, a gente aprende que a moral, não sei se vocês estão vendo a tela aqui, a gente aprende que a moral ela leva à ética, ou seja, o conjunto de determinação social, de valores sociais, uma questão de uma sociedade ampla, vai determinar as normas como as pessoas vão interagir diretamente. E isso vai implicar em de que maneira que as produções sensíveis, que as produções da percepção, da sensorialidade, farão parte dessa sociedade. Por exemplo, a gente vê nos estudos de história da arte como que, em cada momento, um determinado modelo artístico corresponde àquela cultura, àquele grupo, àquela população.
Então, a ideia seria que a estética fosse essa área do sensível que que sofre esse processo de sublimação a partir de uma ordem cultural. Mas é possível que as coisas sejam vistas diferentemente. Ou seja, por mais que o ser humano seja um ser que só se humaniza porque ele vive em um ambiente cultural, ele tem uma outra condição, que é a condição de nascer fora desse ambiente cultural, de não depender desse ambiente cultural. Então, vamos pensar, o que nos traz a condição da interação com limites, né, da interação que pressupõe que eu e o outro tenhamos uma subjetividade. É o desenvolvimento de uma percepção de que entre mim e o outro existe um código de normas. E esse código de normas ele tende a ser respeitado mais ou menos fielmente para que as relações ocorram dentro das integridades e dentro de uma compreensão e de um andamento possível. A sociedade, então, à medida que ela vai se tornando mais complexa, ela vai construindo elementos ah, que, que funcionam como órgãos normatizadores das normas de convívio. O que seria, do meu modo de entender, de acordo com Althusser, são as instituições. As grandes instituições sociais, elas são as incorporações da moralidade social. E nessa moralidade social, a gente vai, por exemplo, se eu quero ser psicólogo, existe um Conselho Federal de Psicologia, existe uma faculdade de psicologia, e esses órgãos, eles normatizam o meu desempenho, o meu trabalho como psicólogo. Se eu quiser ser médico, vai haver algo análogo. A personagem do filme Aquários, que é a tia Lúcia lá, ela se formou em Direito. Então, em função disso, ela pode ser também uma pessoa que vai exercer as atividades, por exemplo, da advocacia, ou que couber ao direito. Se a gente cometer crimes, a gente vai estar sujeito ao judiciário, por exemplo, e às suas instituições. Então, existem essas instituições que corporificam a moralidade e a ordem social e também nos direcionam para o que é previsível no nosso comportamento. A partir disso, a minha interação. Então, se a gente tem instituições, a gente tem algo que faz a mediação. Se a gente tem algo que faz a mediação, a gente vai compreender que a moral é algo mediatizado, ou seja, existe algo entre mim e o outro que é uma norma social, que é também institucionalizada. Quando passa para a minha interação com vocês, por exemplo, a gente está conversando hoje sobre temas que podem ser pertinentes à psicanálise, e eu pretendo chegar lá, mas vocês podem... E aí, em princípio, eu vou fazer minha apresentação e depois a gente vai abrir para um debate. Mas daqui a pouco alguém fala, Bernardo, peraí, eu não entendi bem isso que você quis dizer, ou eu gostaria de dar um exemplo para ilustrar o que você está falando, ou até mesmo um exemplo para ver se eu estou entendendo o que você está me dizendo, ou o seu som falhou, alguma coisa nesse tipo. Então, a gente tem uma liberdade de interação imediata, ou seja, não tem nada que está fazendo a mediação. O imediato é o que não tem um meio, não tem nada mediatizando isso daí. A ética, ela é essa experiência imediata, essa experiência em que as pessoas interagem diretamente, ou como diz o Humberto Eco, quando o outro entra em cena, começa a ética. O que isso quer dizer? A qualquer instante que nós interagimos com outra pessoa,
e essa interação ela é uma interação entre pessoas, não entre instituições ou mediatizada, isso implica algum tipo de ética. Mas a ética, você tem uma ética moralizada, que é uma ética que corresponde ao que as instituições preconizam que a gente deve corresponder, mas a gente tem vários outros tipos de ética. Por exemplo, o crime organizado tem sua ética. E quando eu falo em crime organizado, eu não estou falando do PCC, que está numa favela tal, no aglomerado, não sei onde. Estou falando também das pessoas que estão lá no Congresso Nacional, por exemplo, que, de alguma maneira, há pessoas ali que estão também envolvidas com isso. Né? Vira e mexe, a gente vê uma pessoa sendo denunciada por algo que é ilegal, algo que é criminoso. Então, em todas as instâncias, por exemplo, o crime organizado tem também uma ética. Ah, as coisas que se gritam, né, os palavrões que as pessoas gritam dentro de um campo de futebol, por exemplo, não são palavras que se repetem dentro de uma igreja, e vice-versa. Né? Então, cada local tem uma ética própria. E por que essa ética ela corresponde ao contexto e às pessoas? Exatamente porque ela é imediata. As pessoas vão organizando, construindo e reconstruindo esse tipo de fenômeno. Quando a gente passa para outro tema, que seria a estética, esse já é um tema bem mais, digamos, recente, né? Há poucos séculos que o conceito de estética foi desenvolvido como algo relativo a uma produção sensível, a uma expressão sensível. A própria palavra estética vem do grego estésis, que significa sensibilidade. Né? Então, a gente tem a palavra anestesia. A anestesia é a falta de sensibilidade. Então, você vai tomar uma anestesia para não sentir dor. Mas esse sensível ele se expressa de formas diversas. O que a gente mais tem associado a isso são as artes. Então, uma música, a literatura, o próprio cinema, pinturas, assim por diante, danças. Mas a parte sensível está ligada também ao tom que a gente usa para falar alguma coisa, ao modo como a gente toca em alguém, a nossa percepção, igual a Dalva, né, que no nosso grupo ela praticamente sempre ela nos traz uma imagem bonita no começo da manhã, bem no começo da manhã, nos dando um bom dia. Né? Então, seja a praia linda que ela está caminhando, seja uma flor linda que ela viu, que ela tem ali ao alcance dela, uma árvore, uma paisagem mais ampla, ela sempre traz algo bonito. A capacidade de perceber algo bonito é essa capacidade estética. E a gentileza que ela tem para nos dar um bom dia, sempre com algo bonito, sempre nos mostrando que a vida tem algo bonito para ser vivido, já desde o começo do nosso dia, é uma atitude ética. Ou seja, é um cuidado que ela tem conosco, é uma interação que ela tem com os amigos, com os colegas, alguns que ela nunca viu e que nunca a viram também, mas que ela tem essa gentileza. Então, essa parte estética, a estética não quer dizer necessariamente a beleza. A estética quer dizer o sensível. E o sensível pode ser feio. Então, se a gente pegar, por exemplo, obras do Goya, do período da ocupação da Península Ibérica por Napoleão, por exemplo, se a gente pegar o Guernica, do Picasso, ou outras obras, né, algumas obras contemporâneas também, ou poemas que denunciam situações de violência, não são coisas belas. A belezura, o que a gente costuma chamar de formosura, né, no senso contemporâneo, essas coisas não são necessariamente a determinação do que é estético. O estético é o sensível, e a feiura, o mal-estar, a angústia, são também percepções sensíveis que a gente tem.
E então, quando a gente vai pensar como é que essas coisas se organizam, a gente tem um outro caminho para compreendê-las. Esse caminho é um caminho de, de compreensão do desenvolvimento humano, que eu acho que, nesse caso, quem realmente nos ajudou para conhecer bem, eu acho que foi a Melanie Klein. Quando ela trabalha com as sensações da criança, com as percepções, com as fantasias, com a ideia do seio bom e do seio mal, por exemplo, ela vai falar de como que a gente, desde cedo, está vivendo uma experiência de bem-estar e de mal-estar. E essas experiências elas são organizadas como representações psíquicas. E se a gente não tiver essas primeiras experiências tão remotas de bem-estar e de mal-estar, a gente não vai ter condições de estabelecer relações com os outros, de modo que não só a gente demande cuidados com o bem-estar e com o mal-estar, ou seja, com o que há de sensível na gente, como também que a gente consiga perceber, compreender que no outro também há dores, há angústias. Muitas vezes, algo que para a gente não é dolorido, para o outro é. O que para a gente não é angustiante, para o outro é. E o que para a gente pode ser lindo, para o outro não é. Então, a gente precisa viver as experiências sensoriais, as experiências sensíveis, para poder construir um fundamento sensível dentro da gente, nas nossas representações psíquicas, e é isso que vai nos permitir interagir com os outros, porque a gente vai perceber que o senso moral no ser humano ele já é mais tardio, né? O Piaget vai mostrar como isso acontece por volta do sexto, sétimo ano de vida. Talvez isso já aconteça antes, né? O Freud vai mostrar essa transição do ego ideal e do ideal de ego para chegar à ideia de superego. Ou seja, a moralidade é um fenômeno tardio, mas isso não impede, por exemplo, que as crianças brinquem, interajam e tenham percepção do que é agradável, do que é desagradável, do que é certo, do que é errado, do que é bem-estar e do que é mal-estar. Então, a gente pode compreender, se vocês estão vendo a tela aqui, que essa experiência sensível seria baseado no que a gente chamaria de estética, vai nos levar a perceber o outro. Olha o outro do Humberto Eco. O outro entrou em cena, então vai ter uma interação ética. As crianças, desde pequenininhas, elas protegem umas às outras, elas cuidam, elas reagem contra as injustiças, contra as covardias, protegem as menores que estariam mais indefesas ou mais vulneráveis, antes mesmo de ter uma organização social complexa, né, nas suas representações, levaria a uma experiência de moralidade. Por exemplo, a criança ela se expõe na nudez sem que isso seja um conflito para ela, e nem mesmo para os adultos. Ela não sofre esse impacto da moralidade. É muito comum a gente ver crianças de 4, 5 anos de idade com atitudes, com comportamentos de masturbação. E ela não faz isso, e ela faz isso não para atentar contra a moralidade. É uma experiência estética, é uma experiência sensível, é uma experiência sensorial. Ela está compreendendo, conhecendo os prazeres que o corpo dela pode oferecer. E graças a essa possibilidade de compreender, de interagir e de criar as primeiras normas nas interações, a sociedade foi se tornando mais complexa, os grupos puderam se cuidar entre si, os membros dos grupos, né, puderam cuidar de si, de modo que os grupos tivessem força, preservassem e permitissem a perpetuação da espécie, e a sociedade vai se tornando mais complexa e vai, então, impondo normas, que são normas às quais as pessoas têm que se submeter, são normas arbitrárias. A ética não tem a ver com a arbitrariedade, mas a moral tem a ver com a arbitrariedade. E aí, isso vai perpetuando.
Então, essa cena do filme que eu mostrei, do Aquarius, por exemplo, na década de 70. A década de 70 era um período em que seguiu do que foi chamado de revolução sexual, né? Mas que, por mais que tivesse oferecido tanta liberdade para que as mulheres tivessem mais controle sobre a, 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 os anticoncepcionais, né, para que elas não engravidassem tendo relações sexuais, ainda assim, a ideia de a mulher não ser virgem, não casar virgem naquela época, por exemplo, era uma ideia assim, que era inconcebível, era imoral. A moralidade da época determinava uma coisa, sendo que a vida direta das pessoas ali estava mudando. Ou seja, o que era essa vida direta? Era a ética. A relação mulher e homem estava sendo diferenciada. Hoje a maneira como os jovens lidam com a vida sexual mudou muito. A ética muda antes da moral. Por que a ética muda antes da moral? Porque a ética considera a condição de bem-estar do eu e do outro. Ou seja, a ética considera a estética. A ética considera esse fenômeno sensível de modo a buscar minimizar o mal-estar e privilegiar as condições de bem-estar. E, graças a isso, a ética vai funcionando de tal maneira consistente que, de uma geração para outra, muda-se a moral. Mas o que a gente vê, por exemplo, no começo do filme, em que o menino está lá falando que a tia Lúcia foi campeã de ping-pong, foi isso, foi aquilo, foi um monte de coisa, e ela desvia o olhar para o móvel que está na sala da casa dela, e ela se lembra, então, década de 70, né? A imagem dela que entra no flashback ali, ela tinha 20 e poucos anos, né? Ou seja, década de 20. E ela vê aquele móvel no quarto dela e se lembra das experiências sexuais que ela teve naquela situação ali. Ou seja, ela já traz ali dentro de si uma outra moralidade que faz com que a família dela vá por um caminho também de mais cuidados, de mais respeito, de mais atenção e de valores ligados ao que não é necessariamente tradicional, mas o que é o respeito pelo ser humano, o cuidado pelo ser humano. Né? A ética é o cuidado pelo ser humano. A moral é o cuidado pelo estabelecimento da sociedade, da cultura, de uma certa forma. E então, ao longo da história, a personagem da Sônia Braga vai viver experiências que são experiências de cuidados, de respeito, de interações, de companheirismo, de amizade, e ainda guardando traços da vida dela da década de 70, porque daí o filme passa para os anos 2000, né, vamos dizer assim, e aí ela é uma pessoa que está em casa e que ela ainda ouve discos de LP, não sei se vocês viram, todo mundo viu o filme, né? Mas ela ouve aqueles long plays ainda. Então ela traz consigo uma memória afetiva, e a memória afetiva é uma memória estética. E trazendo essa memória afetiva, ela compõe um psiquismo que é um psiquismo de cuidado com as pessoas. De modo que, quando uma incorporadora quer destruir o prédio em que ela mora e construir algo mais moderno, maior, ok, ela quer ter lucro, porque as empresas têm esse objetivo, né? E ela não quer sair dali, o que vai acontecer é que, quando os funcionários dessa empresa, dessa incorporadora, estavam lá no prédio dela, por mais que ela estivesse incomodada com as propostas e com os objetivos que eram trazidos para
Só parar a apresentação aqui, desculpe. Para comprar o imóvel dela, para transformar aquilo em tudo, ela tratava os funcionários que estavam lá com respeito, chamava pelo nome. E são esses funcionários que a encontram na rua. É uma cena até muito interessante, quem for assistir, porque parece que eles a estão perseguindo, né? E a abordam de repente, e ela... e eles falam com ela, olha, eles fizeram isso, isso e isso, que você não está sabendo, para obrigar você a vender o seu apartamento. Né? De alguma maneira, eles sabotaram as estruturas do prédio ali. Então, é em função dessa ética que esses funcionários que estavam lá interagem com ela. Porque eles não tinham essa ética com os patrões deles, por exemplo. Mas eles passam a ter com essa pessoa com quem eles não tinham nenhum vínculo direto. Da mesma maneira, ela interage com a funcionária da casa dela, ela é chamada para uma festa, ela vai lá na comunidade onde mora a funcionária da casa dela e interage diretamente, de igual para igual com as pessoas. Essa condição é uma condição fundamental, porque ela diz respeito a uma ordem psíquica que tem muito boas referências estéticas, que dão suporte para isso, de modo que a moralidade não interfira significativamente. Ou seja, aquela ideia de um superego persecutório, ou de um superego que intervém barrando, ou que intervém proibindo, é uma ideia de um tipo de superego. Porque a função do superegóica, ela não é barrar. Em grande parte, o superego vem como um suporte ao ego frente às pulsões do id, frente às demandas do id. E esse superego, ele dá ao ego a possibilidade de lidar com o que é sensível, sem que isso faça com que ele atropele a ética. Ou seja, a interação entre ego e ego, entre ego e comunidade. A Geneire tem que sair. Obrigado, Geneire, querida. Uma boa noite. Maravilhoso, Bernardo. Postei a gravação, viu? Obrigado, querida. Boa noite. Boa noite. E Lúcia também vai sair? É isso que aconteceu aqui? Não consegui todas. Bernardo, infelizmente. Isso, querida. Aí. Tá Mas certo. eu vou ver a gravação e a gente conversa lá no grupo depois. Sim. Obrigado. Estou vendo que Bárbara está aqui, minha filha. Obrigado, filha. Não sabia que... Ela chegou a mencionar há muito tempo que gostou da ideia, do tema, mas não sabia que ela estava aqui, não vi. Bom, então, essa condição da moralidade, ela é uma condição que viabiliza ou não as nossas interações de valor, as interações em que a gente pode ter autenticidade, em que a gente pode expressar o que há de sensível em nós, e que a gente é capaz de reconhecer o que há de sensível no outro, sem que o meu sensível tenha que determinar o sensível do outro. Não há um certo nem um errado. Há uma condição de que isso funcione. E essa condição de que isso funcione de modo a se estender para uma sociedade é um desdobramento para que se reorganize essa moralidade. Como eu estava falando, em geral, os padrões morais mudam de uma geração para outra. Mas por que eles mudam? Como é que isso acontece? Como é que dá essa mudança? Se dá por meio de uma reorganização ética ao longo do desenvolvimento da geração anterior. É isso que é muito interessante. Então, a moralidade que a geração da minha filha vive hoje, da qual ela desfruta, ela só é possível porque nós que estamos aqui, nós velhinhos que estamos aqui, a gente organizou um outro funcionamento ético. E esse outro funcionamento ético que a gente organizou viabiliza que, em princípio, cada vez mais o que é sensível
seja reconhecido, seja respeitado. Um momento ou outro, há recrudescimento na história da humanidade. Mas, em geral, existe um progresso bastante significativo. E a gente vê esses fenômenos psíquicos, que eu acredito, de diversas maneiras. Então, a própria Sônia Braga, por exemplo, mais adiante, ela conversa com uma amiga e está falando sobre sexo, ou seja, na geração da Sônia Braga, quando ela estava na década de 70, lá no aniversário da tia Lúcia, essas conversas eram imorais. Quando ela está lá, já nos anos 2000 e alguma coisa, isso já é algo que acontece, e daí que ela fala assim, eu estou sem um parceiro, estou sem ninguém lá, vou contratar um cara. Ela contrata um garoto de programa. Né? Ela não deixa de ser uma pessoa cuidadosa, respeitosa, que participa da vida social, que tem valores de cuidado e de reconhecimento dos limites do outro. Não deixa de ser uma pessoa que se preserva, mas ela não se apega a uma moralidade de como a mulher tem que ser ou como não tem que ser, ou como o sexo tem que ser ou como o sexo não tem que ser. E isso, quando se vê aquela cena já lá no começo do filme, em que a tia dela está fazendo sexo lá, possivelmente com o marido, mas nada, pelo menos ali, para mim não ficou claro quem é o parceiro dela, né? Ela está vivendo um sexo ali que é um sexo de prazer, o que naquela época, na década de 20, naquela moralidade, era algo impossível. Então, ela foi uma pessoa que teve uma vida sexual ativa, né? Mostra que a cena de sexo com atividades diversas, mas, por exemplo, uma cena de sexo oral, que durante muito tempo foi um tabu imenso, por mais que as pessoas fizessem. Né? Essa tia, ela foi precursora também, ou seja, foi uma das primeiras mulheres lá a estudar direito, a se formar em direito naquela época. Como que a nossa existência ela implica a nossa percepção da moralidade como um espaço em que, ainda que ele seja corporificado, como diria o Althusser, pelas instituições, é um espaço que ainda tem sua porosidade para ser transformado se nós construirmos condições éticas suficientes. E o nosso trabalho clínico, o nosso trabalho psicanalítico, ele é esse trabalho que alinhava essas condições. Ele é um trabalho de uma escuta sensível e de uma interação com o que há de mais sutil e suave na existência humana, né, que é o psiquismo, que é a alma humana. Possivelmente não existe matéria-prima mais fina no universo do que a alma humana, e todos nós sabemos da dor e a delícia de ter essa alma tão sensível assim. E a gente, nesse processo de escuta, nessa interação que a gente vive com o nosso cliente, a gente é capaz de trazer para o cliente, se a gente for falar de Winnicott, por exemplo, esse holding, né? Essa consistência de uma presença em que o outro percebe que existe uma segurança para que o outro possa cada vez mais, como diria o Winnicott também, né, resgatar o seu verdadeiro self. E é por meio do verdadeiro self que a gente vai, de fato, construir uma ética que permita uma renovação da moralidade. Ao mesmo tempo em que, nessa condição clínica, uma vez que o cliente vê que a sua sensibilidade é reconhecida e não é julgada, mas ela é algo que se retorna para ele ou para ela como uma experiência que vai permitir um autoconhecimento e também a possibilidade de realização na sua vida, na interação com o outro, nessa experiência ética, esse cliente vai lidar também com a reorganização do superego. Ou seja, aquele superego persecutório,
aquele superego tirânico, que é o superego de uma moralidade estática, ele passa a ser reorganizado de acordo com uma, uma perspectiva de uma moralidade que passa a ser também uma forma de se viver em sociedade, mas em uma sociedade que não é mais uma sociedade que persegue, que, que abafa, que delimita, mas é uma sociedade que tem diversos recursos pelos quais eu posso realmente me realizar, amando, constituindo família, trabalhando, produzindo, tendo lazer. Então, é, quando eu quero falar sobre essa condição da moralidade, eu quero falar de uma moralidade que é alimentada por um ciclo que vai resgatar a condição estética e que vai realimentar essa condição ética e que vai novamente arejar e expandir a flexibilidade e as oportunidades de realização que a moralidade tem que oferecer. Por mais que a gente saiba, lendo Freud também, no Mal-Estar da Cultura, que não se vai chegar lá. Né? A gente não vai chegar a isso que a gente está desejando. Mas nós podemos, nas nossas micro-relações, ou seja, nas nossas interações éticas, viver isso. A gente não precisa adoecer para viver em sociedade. A sociedade é adoecedora. O mal-estar da civilização, etc, etc. Ok. Tá? Mas a gente pode ter, pela viabilidade do que é sensível na gente, inclusive da nossa dor, da nossa angústia, a gente pode ter esse acesso. Então, passando para o Verônica, e aí já concluindo para a gente poder ter o tempo do debate, se vocês quiserem, obviamente, a Verônica ela vai trazer esse mesmo viés. Não sei quem viu, mas a Verônica é uma moça de uma família de classe média baixa, que cresceu um grande tempo sem mãe e que vive com o pai está doente. Ela acabou de formar em medicina, está como residente, e ela está vivendo todas as angústias que uma moça de 20 e poucos anos de idade vive, e em uma situação como essa, né? Mostra ela pegando um ônibus para poder ir trabalhar, e o ônibus cheio, e ela tendo que ficar em pé, porque não tem lugar para ela se assentar, e ela já está cansada de trabalhar o dia inteiro. Mostra ela atendendo os pacientes sendo violentos e grosseiros com ela, e ela querendo trabalhar com eles, não para curá-los da doença ou para ver o diagnóstico simplesmente, mas para poder ver quem é esse ser humano que está interagindo com ela. Ou seja, ela em vez de ir para uma moralidade, né, para impor um nome, um conhecimento, o diagnóstico é esse, você tem essa doença, você vai ter que fazer isso, ou eu sou a sua médica, você cala a boca, você quer lá, ela vai para o lado ético. Ela vai para uma interação que é uma interação que resgata o sensível do ser humano. Ela fala assim, canta um pouco. Às vezes, uma receita que ela vai dar, ou uma sugestão clínica que ela vai dar, é para a pessoa cantar, sabe? Não que isso seja o que se preconiza para um encaminhamento médico. E não é isso que ela vai fazer. Mas ela vai oferecer isso também. Ela vai oferecer essa alternativa. E, ao mesmo tempo, ela quer saber, ela está lá pensando, eu quero ou não quero. Tem um cara que quer namorar, que quer casar, e ela está pensando, será que eu quero namorar? Será que eu quero casar? Né? Mostra ela no carnaval, pegando um cara, pegando outro cara, e aí o cara quer ficar com ela, quer namorar, e daí ela fala, eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Nesse momento, não. Né? Então, ela tem uma vida sexual também, que é uma vida sexual que é uma escolha dela totalmente desconectada da moralidade. Mas, ainda que esteja totalmente desconectada da moralidade, isso não tira dela o cuidado com o sensível, o cuidado com o ser humano, o compromisso que ela tem com as pessoas que estão próximas a ela, que é esse valor ético.
E a gente sabe, não sei como é com vocês, eu posso ser uma pessoa muito contemplada com coisas diferentes, mas pelo que eu converso com a maioria dos meus colegas, eu não sou. No nosso trabalho clínico, a moralidade ela costuma ser um grande problema. E mais do que a moralidade costuma ser um grande problema, é a, a, a sensibilidade da pessoa consigo mesma e, consequentemente, a possibilidade da experiência desse verdadeiro self, como diz o Winnicott, é algo muitas vezes muito difícil. Hoje a gente tem uma clínica no consultório que, pelo menos, a menos quem está fazendo uma formação, as pessoas vão uma vez por semana para o atendimento clínico. Como é que nós vamos escutar isso dentro do que seria psicanálise hoje e oferecer esse holding e oferecer esse reconhecimento sensível e oferecer essa condição para que a pessoa ressignifique esse peso do superego, para que o superego seja uma forma de organizar o sujeito dentro da cultura, de tal maneira que o ego possa agir dando vazão ao que há de sensível na sua existência e fazendo com que o que se busca de realização, seja profissional, seja amorosa, seja cultural, seja o que for, é algo que condiga realmente com quem a pessoa é, e não com o que a moralidade determina. Eu, várias vezes, agora muito menos, atualmente muito menos, mas eu me lembro de clientes que contavam alguma coisa para mim com muita vergonha, e depois de um bom tempo já desse trabalho, né, que eu sou psicólogo antes de tudo, né, desse trabalho de cuidado psíquico, e que às vezes elas falavam assim, oh, Ana Júlia vai, boa noite, Ana Júlia, e que elas falavam assim, eu só contei isso para minha ginecologista ou para o meu ginecologista. Muitas vezes era mais fácil falar isso para uma pessoa da área médica, que é uma pessoa que não ia escutar o que tinha de subjetividade ali, hoje já mudou, felizmente tem mudado, pelo menos, não muito, mas era mais fácil falar essa coisa para quem não ia escutar uma subjetividade do que para quem ia escutar essa subjetividade. E depois, então, depois de algum tempo, conversava-se com vergonha. Ou seja, essa moralidade caía ali também. E só para encerrar, voltando para a década de 90, quando começou a ter aquele surto de AIDS impressionante, né? E eu tinha clientes, mulheres, que tinham relações sexuais, às vezes fortuitas, ou às vezes com mais de um parceiro, e também clientes homens. E em alguns momentos eu parava a sessão para comentar, olha, a gente precisa ver se daí você usa camisinha, você consegue se conscientizar da importância disso, do risco que você corre e tal. E para a empresa, na época, os homens começavam a usar camisinha e as mulheres não persistiam quando estavam com homens para que os homens usassem camisinha. E aí eu fui entender que elas pedirem camisinha para o homem era elas assumirem que elas tinham desejo e que elas estavam vivendo aquele encontro sexual ali de igual para igual com o homem e também com todas as responsabilidades. Então, porque elas projetavam a moralidade no cara que estava com elas ali. Então, eu sou galinha, eu sou isso, eu sou aquilo. E, com isso, elas inibiam em si o uso da camisinha. Então, a gente teve que começar a trabalhar nessa ordem do desejo e da identidade do sujeito com seu próprio desejo, para a pessoa entrar nessa condição de autocuidado. Então, são exemplos diversos que eu acho que todos nós temos aqui. Eu falei demais, vocês me desculpem, mas então agora a gente pode abrir para o debate, se vocês quiserem. Bem, então, não falou demais não, Bernardo. Nem falou o suficiente, ainda daria para falar mais. Mas agora vamos conversar um pouco, não é, sobre
o que foi dito hoje. São dois filmes muito interessantes, né? Tanto Aquários como Verônica. E, e a temática é fantástica, né? E sempre muito atual, né? E eles se encontram em sutilezas, né? Se eu tivesse que definir hoje esses dois filmes, eu definiria com sutileza, né? A gente tem várias possibilidades de interpretar, de ver e de pensar, sobretudo, agora, na atualidade, como as coisas. Porque, assim, é de um tempo, mas a sexualidade, né, na vida adulta, sobretudo para Isso. as mulheres, não é? Essa questão da AIDS que você fala, Bernardo, eu me lembro que a essa época eu falava algumas coisas assim, ó, enquanto a gente não falar do desejo desenfreado, né, do que será que me dá, né, essa agonia toda, não tem possibilidade de nenhuma campanha que se fale em autocuidado, Isso. né? Vai falar de sexualidade para adolescente, isso já Sim. naquele ah, não, mas vem camisinha e tudo mais. Tá, mas na hora do desculpe o termo, pega para capar, é o quê? Não tem, vai sem, entendeu? Então, tem que ter certos cuidados. Mas, ó, vamos passar a palavra, vamos ver quem está inscrito, quem gostaria de falar agora. Gente, veja se tem alguém inscrito, porque eu sou muito ruim Eu nessas acho que não coisas. tem, não. Pronto, pronto. Camilo. É. Abre o microfone, Camilo, por favor. Boa noite, Camilo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre eu reservo essa data, né, o último dia última sexta-feira do mês, para esse encontro, que eu acho assim delicioso. Então, eu não conhecia o Bernardo, né, agora eu fiquei conhecendo essa exposição muito boa que ele fez, né, analisando essa parte do filme Aquários, que eu vi, né, mas eu não vi o Verônica, né? E desde a época que eu vi o filme, o Aquários, que me tocou uma posição e que eu gostaria que você, Bernardo, me demovesse dessa posição, né? Porque você tratou da questão, você falou sobre a questão ética, estética, né, e a questão da moral, né? Então, eu pensando essa questão da ética, né, para o personagem, que apegada àquele prédio, né, no caso que tem toda a história dela, toda a questão, toda a memória afetiva, né, e assim, a despeito de toda a ética do capitalismo, né, que Weber aposta, né, como a questão do utilitarismo, da poupança, né, da valorização do trabalho, a questão do afastamento do gozo imediato e espontâneo, tudo isso, né, no caso, em contraponto com esse desejo dela ficar morando ali no bairro de Boa Viagem, Boa Viagem, né? Num prédio antigo em que, a despeito ainda, né, da especulação imobiliária, vai se propondo criar mais prédios, né, com mais apartamentos, para que, digamos, teoricamente, outras pessoas também possam morar lá, né? Então, essa foi a visão que eu fiquei preso, assim, por uma questão ética, né? Uma questão onde que se bate essa ética do capitalismo, né? Que pega tudo isso, o utilitarismo, a questão, né, da poupança, né, da valorização do trabalho, da exploração, né? E a ética dela de querer preservar, né, digamos, a memória afetiva dela. Esse choque que faz com que a ética de cada um, se é que se pode falar, não é ética, né, individual, né? No caso, como é que isso funciona? Eu queria que você me tirasse essa minha dúvida.
Por favor. Eu não, tá, eu não sei se eu vou tirar a sua dúvida, não. Mas o que eu penso é o seguinte: o que há é uma transformação do ambiente, de fato, para que outras pessoas também possam ter acesso a um lugar, mas também demovendo as pessoas que estão ali com uma história. As grandes transformações ambientais, como, por exemplo, que a gente está sofrendo no nosso país em relação ao meio ambiente, são também transformações em que se apaga uma história. Uma pessoa que não tem história é uma pessoa muito mais fácil de ser manejada, de ser manipulada. Vamos pensar no caso psicanalítico. Se eu recalco alguma coisa por causa de um trauma, eu tenho muito mais chance de ser retraumatizado ou de não conseguir me defender em situações de um trauma análogo ao que eu vivi, do que se eu resgatar esse conteúdo que foi recalcado, de modo que eu possa resgatar a minha história. Então, o que eu penso em relação a esse filme é, metaforicamente, o quanto que demover uma pessoa de sua história, e particularmente no caso do filme, uma pessoa que é do sexo feminino, no sentido em que há também ali um estereótipo do que é mais sensível, por exemplo, e do que é mais fraco, mas como que a gente pode conter a nossa história e criar outros lugares bons para outras pessoas, mas não a gente ser retirado do lugar da nossa história para que outras pessoas ocupem. E para que outras pessoas ocupem, não porque elas estão construindo uma solução de bem-estar, né? Porque se eu puder propor um conceito de ética meu, eu vou propor um que talvez caiba para todo mundo aqui, mesmo que vocês não tenham pensado. A ética. A ética é o cuidado pelo bem comum. E a devastação do ambiente, vamos supor, você coloca aquele monte de espigão, igual ela lá na Boa Viagem, né? Em frente à praia ali. Você não tem mais ar circulando, você não tem mais sol batendo na praia, né? É igual lá em Camboriú, Balneário Camboriú, o que estão fazendo? Eles estão aterrando o mar porque os prédios tiraram o sol da praia. E isso, claro que isso tem desdobramentos, óbvio, né? Então, eu não acho que as pessoas tenham que reter ou não a história de modo a que ela seja perpetuada, porque, do meu ponto de vista, isso é impossível. Mas eu acho que as pessoas não podem ser arrancadas do lugar delas. E o que eu vi no filme é como existe um sistema de corrosão, né? No filme, o recurso que eles usam é corroer as estruturas daquele lugar onde ela vive, né? Então, como existe um sistema de corrosão que vai tirando das pessoas os alicerces que são a história dela, a história afetiva, a história física. E por qual caminho que ela vai combater furiosamente? Ela vai combater pelo caminho da lei. Ou seja, ela não vai combater pela perversidade, conforme o que se fez com ela. E combater pelo caminho da lei significa o quê? Significa alcançar a moralidade de uma forma ética. Então, eu entendo dessa maneira. Não sei se seria isso. Fica à vontade para falar mais. A Dalva está na fila aqui para a próxima falar, mas é o modo como eu compreendo. Não, é bem. É assim. A impressão que eu tenho é que a grande dificuldade tinha a ver, está ecoando. Está cortando. É difícil te ouvir, está muito picado, Dalva. Não, talvez o seu. Andréa, pode falar. Então, eu acho que eu estou um pouco influenciada pelo Congresso
da adultez madura, lá de Denise, Adriana, que a gente teve semana passada, e aí, não sei se vai muito fora do tema, mas eu fiquei pensando na condição ética da família diante dos idosos, por exemplo, né? Quando roubam, né, os direitos de ter um lugar, né, um lugar potente ainda, um lugar que eles ainda possam, né, ter o pensamento dele, a história dele preservada, quando os filhos, às vezes, né, começam muito prematuramente, né, a instituir os pais dos lugares que eles ainda podem ocupar, né? E pensando também nesse momento da adultez madura, né, do envelhecimento e também do direito deles ao hábito, né, ao hábito no sentido do contexto que eles vivem, do lugar, do ambiente, né, da hospitalidade, né, os idosos, né, conhecem muito, né, os seus vizinhos, enfim, tem uma comunidade ali. E eles, de repente, eles perdem tudo isso quando eles são arrancados para morar com um filho, né, começam, né, e começam a se perder, a perder de si, deixar de ser sujeito, vamos dizer assim, né, e acho que é uma coisa tão delicada esse momento da adultez madura, né, e a gente pode estender um pouquinho para pensar sobre isso também, né, não Sim, são só os prédios, né, físicos que são invadidos, acho que subjetivamente o sujeito tirado de sua própria morada, né, mas essa morada que ele se reconhece na vida, né, na relação com o outro. Uhum. Sim. Samuel, quer falar? Abre o seu microfone, Samuel, se possível também sua câmera. Obrigado. Sim, boa noite. Me chamo Samuel. Boa noite Boa aí. noite. Obrigado aí pela sua fala. Interessante que até essa semana eu trabalhei essa questão da ética com meus alunos do nono ano. Eu propus para eles criarem um dilema ético, quando se encontra numa situação difícil, o que fazer diante de determinadas situações. E aí eles tiveram várias situações, né, ligadas a esporte, a traição de uma tia, o que fazer diante da descoberta da traição de uma tia. Foi bem interessante o trabalho. E aí você trouxe essa relação entre ética, estética né, estética e moral, que é muito interessante. E eu fiquei me questionando, né, sobre essa coisa que parece cíclica na história, que você falou de gerações que mudam com relação à ética, porque uma geração vai passando, mas aí, assim, a gente vê historicamente, eu não sei se você concorda comigo, meio que uma coisa meio circular, né? A gente vê, por exemplo, em 1920, aquela década ali foi uma década, assim, muito libertária, né? E aí vem logo após a década de 20, vem um contraponto, né, com a ascensão do nazismo, do fascismo, movimentos nacionalistas, e a gente talvez esteja vivendo também esse novo momento, né, também de um contraponto a uma abertura que a gente teve de conquistas sociais, de grupos minoritários. Parece que a história meio que se repete, e aí eu não sei se ia colocar também a questão da religião junto a esses três categorias que você colocou, né? Moral, ética, estética e religião. Como é que a religião entraria nisso aí? Porque a gente percebe a importância que a religião tem tido nesses movimentos conservadores, né? Eu não sei se você veria essa coisa. E com relação aos filmes, né? Eu não sei se eu tive uma percepção inadequada, mas no caso da Verônica, a minha percepção ali, como entra a questão do desejo, eu não sei se para mim me pareceu meio como uma fuga, né? Como que encontrasse na questão do sexo uma fuga, que talvez isso não apareça lá em Aquário, né? É uma personagem muito mais, vamos dizer, senhora de si, né? Muito mais segura, muito mais... E Verônica ali como uma médica iniciante, né? Muito ética, muito humanizada,
uma coisa que na classe ética é bem raro, né? Uma médica humanizada, assim. Mas ali, não sei, para mim soou como se ela buscasse o sexo como uma fuga ou uma droga. Eu não sei se eu percebi correto ou se eu estou sendo inadequado. E também uma ponte, né, entre os dois filmes com relação a essa questão do lugar, porque a Verônica e o pai também perdem o apartamento, o prédio que eles moram, e ela consegue comprar a casa onde ela cresceu. É interessante esse diálogo aí, essa coisa que existe nos dois filmes, a importância do lugar, né, como referência, como algo assim importante, e ela vai e realiza, né, aquele sonho do pai, compra aquela casa que talvez para ela traga tantas memórias, né, então assim, não acho que não é bem uma pergunta, mas um monte de coisa aí que eu queria falar. Sim. A Heloísa quer falar, só para não perder todo o fluxo, vocês me desculpem, só comentar duas coisas, então, aqui, Samuel. Retrospectivamente, sobre a questão do sexo da Verônica, né? Eu acho que o sexo para a Verônica é um sexo recreativo, sabe? Assim como, às vezes, eu não recomendo que as pessoas usem drogas, mas já vi algumas pessoas que usam drogas e que usam drogas chamadas com o intuito recreativo, uma vez ou outra, e a vida dela segue normalmente, né? Ou seja, por que o sexo tem que ter sentido? Ou seja, essa é uma visão moralizadora do sexo. O sexo pode ser sexo por sexo. Eu estou cansada, vamos supor, ela usa o sexo como válvula de escape, ótimo. Sabe, o sexo... Olha, nada é melhor nem mais barato do que fazer sexo. Então, se as pessoas fizessem mais sexo, com mais liberdade, com mais alegria, certamente o mundo estaria muito mais feliz. Então, ela usa o sexo como válvula de escape? Possivelmente sim. Ela usa o sexo recreativo? Possivelmente sim. Ela não quer usar o sexo para reproduzir e para se casar com um homem. Sabe? Então, assim, ótimo. Então, nesse ponto, eu acho que se a gente não vir essas coisas por um viés moralizador, pelo viés estético, propriamente dito, o cara quer fazer sexo, ela também quer, ninguém está fazendo mal para ninguém. Ou seja, existe uma ética nesse sentido do cuidado pelo bem comum ali, manda ver. Né? Cada um do seu jeito. Tem gente que não se sente bem assim. Por exemplo, eu tive uma cliente que passou por uma experiência desse tipo, de um sexo recreativo, assim, sem vínculo nem nada, e depois ela falou assim, não é isso que eu quero. Ok. Né? Mas não é porque uma pessoa quer de um jeito que outra pessoa vai querer também. E quanto à religião, eu acho que sim. E aí, questão do recrudescimento moral que nós estamos vivendo agora, eu acho que a gente tem essa situação. A gente não são ciclos, mas são espirais, né? Então, há uma volta a um recrudescimento, mas se a gente for pegar uma linha que vai passando por todos esses períodos, a gente vai ver que, de fato, houve. Não necessariamente a humanidade se tornou melhor, mas acho que a humanidade se tornou mais aberta para que as diversidades tenham condições de se realizar. E talvez isso seja uma condição já bastante significativa para a gente. E agora, menos, né, com esse recrudescimento, já foi pior, né, na época do Temer, por exemplo, o pessoal ia para a porta de museu querendo censurar uma mostra que tinha lá, porque eles achavam que era uma indecência que tinha lá. Então, por pior que a coisa esteja hoje, ela já melhorou muito nos últimos 5 anos. Muito, no meu modo de entender. E nos últimos 200 anos também. Melhorou bastante. A questão da religiosidade, da religião, é a questão da religiosidade, ou seja, a religiosidade ela pode se transformar em religião, mas ela pode ser, acima de tudo, uma espiritualidade. A espiritualidade é sensível. Não que seja o meu caso, entende? Que eu infelizmente, não tenho fé. Eu gostaria muito de ter fé, porque isso dá um conforto maravilhoso na vida das pessoas que eu conheço, mas eu não tenho condições para isso hoje na minha vida. Mas o que eu vejo é que a espiritualidade está ligada ao sensível, mas também está ligada à opressão, como tudo. E essa opressão por meio das igrejas, né? Ou da maioria das igrejas. Né? Se a gente pensar o lado da espiritualidade que vem pelo tantrismo, por exemplo, é um lance bastante legal.
Ou seja, existem caminhos possíveis. O taoísmo também tem um lance interessante em relação ao sexo. Não precisa ser só essa religiosidade moralizadora que é parte do cristianismo, do meu ponto de vista. Mas Heloísa quer falar, e depois Dalva também, ou Dalva antes, Heloísa depois. Você Só um fique à vontade. instantinho. Elô, me dá licença, só um instantinho. Bernardo, eu quero avisar o grupo, inclusive, depois que a Heloísa falar, a gente precisa se separar por hoje. Tá. Ok. Viu? Infelizmente, pela hora, já fui Sim, aqui avisar, já viu? ok. Então, vou com você, Heloísa. Dá tempo, Dalva? A gente tem tempo? Há tempo, Tá, sim. Não. tá bem, tá bem. Boa noite, Bernardo, e Boa noite, parabéns. Heloísa. Muito bom te ouvir, Obrigado, muito querida. bom o percurso que você fez. E Conta com super, você. eu não assisti, eu não assisti Verônica, eu assisti Aquários, né? Quer dizer, já tinha assistido lá atrás, revi uns trechos e lembrei da história, mas em relação a Verônica, o que você estava falando, né, baseado no comentário que o Samuel fez, me parece muito interessante, né, pensar exatamente essa questão da sexualidade no feminino, né, que todos nós precisamos repensar, né, porque a gente tende ainda a ver a sexualidade feminina por um viés moral, né, por um viés até embora a gente tenha todo um percurso longo, né, do feminismo para cá, mas na época, por falta de referências, né, as mulheres tiveram que adotar um padrão de sexualidade masculino, e parece que até hoje é um pouco assustador, né, como uma mulher tem a possibilidade de um sexo recreativo, e isso pode ser entendido como atuação, como formas de que não possa se manifestar ainda, né, dessa forma mais livre. Qual que é o limiar dessa liberdade, né, para que não seja através de um padrão moral? Quer dizer, acho que são coisas que até hoje importa, né? Até hoje, em consultório, a gente ouve essa questão nas mulheres, né? Ter ou não ter sexo no primeiro date, né? E por aí vai. E acho que é interessante quando você aponta essa questão da questão ética, né? Para a gente pensar exatamente a nossa atuação clínica, né? Que não há neutralidade, né? A gente tem uma ética, né? A gente também somos regidos por uma moral, e como a gente tem que trabalhar isso também em nós, né? Para que a nossa escuta se amplie, né? Sem essa censura, sem esse superego tirânico que você marcou, né? Que ele possa ser um superego que auxilie realmente as funções egóicas para as escolhas mais éticas sobre si, né? E uma última coisa, pensando no Aquários, né? É, que é um filme que fala, né, das questões do Brasil, me chama a atenção isso, né, que talvez a gente possa marcar a diferença entre o que é legal e o que é moral, né, e acho que a personagem que a Sônia Braga faz, ela luta muito por uma postura moral, porque claro que é legal uma empresa chegar e comprar e desapropriar, né, um prédio, desapropriar um local, né, porque é a questão neoliberal que se impõe constantemente. E ela luta, né, o tempo todo, como se fosse mesmo o último baluarte da moral, no sentido de resistência. Então, acho importante a gente marcar nessa coisa do que é legal, o que é moral e como é que a gente trabalha com essas coisas, tentando que elas não se misturem, né? Pensando que a gente tem um preço, né, que a gente não negocia. Mas muito bom, Bernardo, obrigada. Eu agradeço. A Bárbara, vai, filha, vai com Deus, boa noite.
e Camilo talvez ainda, e, e Camilo também, não sei se tem tempo. Assim, eu estou à disposição, talvez eu não possa mais falar para as coisas não se estenderem tanto, mas, Dalva, coordena aí, por favor, e vê com o Camilo também o que pode ser feito. Ordeno. Camilo, por favor, conclua a sua. Assim, tudo bem. Não, a questão é o seguinte, é porque eu tenho uma posição, um certo... De jeito nenhum, Camilo. Oi? Não vamos calar você de jeito nenhum. Não, justamente, eu agradeço. É porque está me dando assim uma certa angústia, porque eu assumo, eu sei que eu assumo uma certa posição assim de advogado do diabo, né? Porque essa posição conservadora, né? Isso me incomoda muito, né? Porque essa questão, eu reforço a questão da ocupação do solo, porque nos anos 70, nas décadas passadas, só poucas famílias ocupavam o espaço privilegiado de morar em frente ao mar, né? No caso. Então, de uma certa forma, foi com a expansão imobiliária, né, que se construíram os espigões, que mais famílias, tudo bem, eu admito, são classe média alta, né, classe alta, que pode ir para frente do mar, né? Mas se não tivesse havido digamos assim, essa expansão imobiliária, a gente ainda estava preservando aquelas casas, assim, como ainda hoje tem aqui, por exemplo, em Tambaú, né? E aquelas casas únicas de pessoas abastadas que moravam simplesmente em frente para o mar e pronto. Isso a gente, aqui em João Pessoa, a gente tem muito na praia de Camboinha, né? No Poço, aquelas casas imensas, assim, que... Então, é isso que digamos assim, que me angustia, sabe? Porque eu sei que a expansão imobiliária ela tem esse problema, né? No caso de arrancar as pessoas né? Dos seus torrões, né? Mas, de qualquer maneira, é como fazer, porque a gente simplesmente parar, digamos, a expansão, o neoliberalismo não vai permitir, a gente sabe que não vai, a gente pode educá-lo, pode, de uma certa forma, dar uma maior moralidade, se é que posso usar esse termo, né? Mas não é nem moralidade, é dar uma maior inteligência para a questão. Essa que é a minha posição que eu queria deixar clara, né? Assim, é esse conservadorismo que me incomoda. Sim. Bernardo, por favor. Não, a gente está adiantado na hora. Eu quero agradecer muito, principalmente as pessoas que ficaram aqui, minha namorada e os demais amigos e queridos colegas também que estão presentes, e dizer que, assim, maravilhoso estar com vocês. Eu admiro a cultura que existe na região que vocês vivem, que é uma cultura muito diversificada, com pessoas cultas, inteligentes, engajadas, e com uma história maravilhosa. Então, quando eu fui convidado por Dalva, primeiro por Dalva, né, depois pela Sociedade Psicanalítica da Paraíba, para eu poder estar presente aqui, eu fiquei numa alegria muito grande, me sinto muito honrado e preparei com carinho para falar com vocês. Eu não conheço o cinema de toda a região, mas quis escolher um cinema que seja razoavelmente condizente com a cultura que vocês têm e que vocês constroem, e me esforcei muito para que eu pudesse trazer para vocês alguma coisa que valesse a pena, porque eu admiro vocês muito, admiro muito a cultura de vocês, o trabalho, a garra, a gana, e, portanto, muito obrigado por tudo, pelo convite, e que seja um lindo fim de semana para todos e todas. Bem, nós da SPP, Bernardo, só temos a lhe agradecer. Foi maravilhosa a exposição que você fez, sabe? É porque essa agonia, né, do tempo, não tem como. Mas agradecer a todos vocês, todos nós, né, que nos dispusemos a estar aqui hoje. Uma noite de sutilezas e grandes aprendizados, né? Eu acho que fica para a gente, sobretudo diante de tantas
questões que foram postas, né? Essa que a Andrea colocou agora, né? Do envelhecimento, do tempo. Maturidade, né? Exato, Andréia. Pois é, que a gente não pôde progredir, né? Uma pena. Pois é, da sexualidade, das questões políticas mesmo, né? Mas uma noite de sutilezas, desconstruções, né? Para a gente ir todo dia ir acordando com novo jeito, né? Novo jeito de pensar, novas angústias, que é isso que impulsiona. E pronto, e até a próxima sexta do cinema. E, Bernardo, um grande beijo. Obrigada a todos. E a namorada do Bernardo, viu? Que ele falou várias vezes. Minha namorada, meu amor. Boa noite, gente. Oi. Noite. Tchau. Obrigada, Bernardo. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O encontro foi maravilhoso. Que bom, obrigado. Boa noite, gente.